Padre Tiago Fassini é assessor do setor Espaço Litúrgico da Comissão Episcopal Pastoral para a liturgia da CNBB. Padre Tiago anuncia o 13º Encontro Nacional de Arquitetura e Arte Sacra, que neste ano será online devido à pandemia, de 3 a 5 de novembro. Temos duas realidades de igrejas hoje, né? As igrejas construídas antes do concílio e no pós-concílio. E ambas as igrejas precisam ser adequadas para atender a liturgia pós-conciliar. Padre Tiago informa que o Conselho Permanente da CNBB aprovou um livro publicado em maio deste ano sobre o tema. Um exemplo fácil para a gente compreender a necessidade da adequação dos nossos espaços litúrgicos é a questão do altar e do ambão. O altar, antes do concílio, era aquela pedra d'ara. Então, nós tínhamos aquele grande altar-mor e uma mesa, né, que fazia parte desse altar-mor. Então, essa mesa não era o altar. O altar era a pedra d'ara, que era uma pedra que era colocada em cima do altar. No pós-concílio, né, o altar deixa de ser a pedra d'ara e passa a ser toda a mesa. Então, por exemplo, em muitos lugares, igrejas barrocas, por exemplo, né, quando se mudou a liturgia, muitos padres simplesmente deslocaram aquela mesa, né, desgrudaram aquela mesa e trouxeram para frente. Só que isso nunca foi altar, então isso nunca poderia ter acontecido, né? Então, nesses casos, essa mesa precisa voltar para o seu lugar de origem, para a gente preservar a história, e precisa ser colocada uma nova mesa, de preferência de pedra, porque agora toda essa mesa é o altar. A mesma coisa o ambão. Antes nós tínhamos o púlpito, que era o lugar do sermão, mas o padre proclamava a palavra em voz baixa e em silêncio no altar, lá no altar-mor. No pós-concílio, através da Dei Verbum, há essa recuperação da sacramentalidade da palavra. E aí a Sacrosanto Concílio, então, vai dizer que haja nas igrejas um espaço para a proclamação da palavra. Então, o púlpito sai e dá lugar ao ambão, que é o lugar da proclamação da palavra. E nesses 50 anos pós-concílio, o ambão foi uma grande redescoberta do seu sentido simbólico. Não é uma simples estante, mas para a tradição da igreja, o ambão representa o túmulo vazio, o lugar da proclamação. Padre Tiago Fassini afirma que é possível celebrar bem liturgicamente nas diversas realidades existentes no país. Uma vez que a gente compreende toda a simbologia do espaço litúrgico, nós vamos buscar alternativas e recursos a partir da realidade local, e aí fazer com que os nossos espaços sejam enculturados. O grande problema é que boa parte das nossas igrejas segue uma arquitetura europeia, que não é a nossa realidade. Então, com aquelas janelinhas lá em cima, com pouca ventilação. E quando a gente compreende, né, o que é o espaço litúrgico, todo o seu sentido teológico litúrgico, sem dúvida a gente consegue, partindo de cada realidade, né, fazer espaços que sejam enculturados. Então, por exemplo, podemos fazer um espaço litúrgico debaixo de uma árvore, não tem problema nenhum. Paulo Júnior para a Rede Vida.